começa toda uma preparação até 40 horas antes. Que preparação é essa? Espíritos que são conhecedores de magnetismo são trazidos para fazer a limpeza do ambiente. Tirar entidades que porventura possam atrapalhar o trabalho, tirar formas de pensamento que possam prejudicar o trabalho e, enfim, preparar magneticamente todo o ambiente da casa para que os irmãos sejam assistidos. São trazidos desencarnados, os desencarnados programados para receber os benefícios. Então, não é por acaso que esses espíritos vêm, é planejado. Há um planejamento de quem vem à casa para receber aquela assistência, bem como a ligação psíquica de alguns deles com os médios que irão incorporar. Então, vejam só, 40 horas antes é programado quais são os espíritos que vão receber a assistência, como também a preparação do médico para recebê-lo. E isso é em todo tipo de trabalho que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos assistência espiritual. Também é muito comum que os médios adoeçam um dia, 2 antes, porque já está se estabelecendo a sintonia entre a entidade que vai ser assistida e o médico que vai recebê-lo. Então, pela aproximação em sintonia, é natural que o médico sinta alguns incômodos, né? E muitas vezes o médico diz, eu não vou para o centro hoje porque eu não estou passando bem. E ele deveria ir exatamente por isso, ele não está passando bem. Ele não está passando bem porque a entidade já se aproximou para ser assistida e o psiquismo e a energia dessa entidade já está atuando no corpo físico dele. O desencarnado que vai passar a carta, a mensagem, tal qual um analfabeto, gritaria para alguém que ele transcreve fielmente a mensagem, muitas vezes ressaltando detalhes importantes que deseja informar e que o possa identificar. Muitas vezes nós vemos que algumas pessoas não aprovam esse tipo de trabalho, não aprovam o trabalho de médicos que trabalham nessa área. E nós vamos lembrar que Chico Xavier fez esse trabalho com muita maestria, né? Auxiliou um número infinito de pessoas e de mães. E eu, particularmente, eu tive uma cliente que ela perdeu um filho num acidente trágico. Esse menino, ele tinha 12 anos somente, e ele brincando com os amigos de bicicleta na rua, num tempo que ainda não era tão perigoso andar de bicicleta, era 7 de setembro, feriado. E as ruas vazias, ele brincando, combinaram entre si, os coleguinhas, de ir para a praia de bicicleta. E ali naquela descida da Ladeira do Sol, né? A bicicleta dele perdeu o freio, ele naquela rotatória que tem, ele não conseguiu frear, o caminhão passou em cima dele. Vocês imaginem a aflição da mãe que não vê o filho voltar e que começa a procurar na casa dos amigos e não encontra, depois começa a procurar nos hospitais e não encontra, até que um hospital sugere a ela que vá procurar ele. E lá chegando, ela encontra ele e teve que é isso para uma mãe, né? Vocês imaginam o sofrimento dessa mulher, durou durante anos, toda a família dela entrou em depressão, e ela andou o Brasil inteiro procurando pessoas que faziam a promoção da doença. Então ela sabia que tinha um em Minas Gerais, ela ia para Minas Gerais. Ela sabia que tinha um em São Paulo, ela ia para São Paulo. Porque ela precisava desse conforto. Ela queria saber, como a mãe, qualquer mãe, como eu, como o Robertinho, que o filho está distante e a gente fica aflito e quer saber como é que ele está. Imagine como é importante um trabalho desse, né? Então, eles são trazidos, são preparados com antecedência, tanto quem vai fazer a comunicação, como o médico que vai recebê-lo também é feita a sintonia psíquica deles. E junto a isso, do local seriam efetuados
integrantes da equipe espiritual já se encontravam ali a bordo, cuja tarefa era de preparação antecipada das atividades a serem desenvolvidas, o que pode ocorrer até 40 horas antes, quando são trazidos os desencarnados programados para receber os benefícios decorrentes, bem como a ligação psíquica de alguns deles com os meios que enviam corporal. O desencarnado diz a mensagem, tal qual o analfabeto ditaria para alguém, que ele transcrevesse fielmente a mensagem, muitas vezes ressaltando detalhes importantes que desejava informar e que eu posso identificar. Isso é muito importante, sempre vem, como nessa minha cliente, citava nome de avô, citava nome de irmã, citava eventos importantes que era para a mãe ter certeza que era o filho dela que estava falando. Foi assim que Chico Xavier transcreveu e eu também presenciei, particularmente presenciei um trabalho desse com o nosso velho Robson Pinheiro. Ele veio a Natal, ele foi acusado, no outro dia ele foi fazer um trabalho desse com um irmão de caminho, e ele me pediu que eu ficasse ao lado dele, porque ele disse que eu tinha passado a noite em sono, porque os espíritos ficavam abordando ele, pedindo, dê um recado para minha mãe, diga a ela isso e aquilo, e ele via as entidades pedindo, e ele disse que não estava bem que eu fosse com ele. Eu presenciei esse trabalho. Depois, no capítulo 20, ela começa a falar sobre socorro aos sofredores. E aquela famosa reunião, né, que nós temos, algumas pessoas chamam de reunião de desobsessão, outras chamam de assistência aos desencarnados, não importa o nome, é só uma questão de nome, é o trabalho de assistência aos nossos irmãos para o outro lado da vida. Quem trabalha nesse tipo de trabalho sabe que pode acontecer num trabalho desse assistências várias. Então, são irmãos que são trazidos porque estão do outro lado da vida e ainda não compreenderam que desencarnaram. Eles ainda têm a impressão de que estão vivos e que os parentes não os escutam. E ele se desespera e é trazido para que ele receba esse esclarecimento de que ele já se encontra do outro lado da vida. Outros são irmãos que passaram para o outro lado da vida através do suicídio. E chegando lá, claro, compreendem que não puderam matar a si mesmo, mataram o corpo físico, né? Destruíram o corpo físico. Mas o espírito continua vivo e sofrendo bem mais do que sofria aqui, e eles são trazidos para a nossa reunião para que haja determinados procedimentos que o auxiliem a suportar as dores que eles estão passando, inclusive acalmando dores físicas que eles sentem para o espírito, muitos deles ainda com todos os sintomas daquele ato que ele cometeu. Se ele se enforcou, ainda sentindo a corda, ainda sentindo os estertores da respiração, que ele não consegue respirar, outros se deram um tiro na cabeça, ainda sentindo sangue que jorra. Então, eles são trazidos para uma assistência imediata e serem levados rapidamente. Num caso desse, a gente deve conversar muito pouco, apenas confortar e encaminhar, porque senão causa problemas para o médico, né, que sofre as dores que ele está sofrendo. E nesse capítulo 20, particularmente, ela vai falar de uma assistência a espíritos que morreram que passaram pelo outro lado da vida, através do suicídio. O trabalho se desenvolve na assistência a espíritos que se suicidaram. Além do benefício prestado ao espírito desse encontro de desespero, há também o benefício de mostrar aos encarnados as consequências do que é passar para o outro lado da vida por esse meio. É nesse sentido que Sueli Caldas Schubert, assim como a André Luiz, eles falam de que num trabalho desse, nós, os encarnados que estamos fazendo o trabalho, a gente aprende muito. Como a gente aprende? De ver o sofrimento deles, ver o motivo por que eles estão sofrendo, e a gente, com essa aprendizagem, a gente ir se preparando, né, para corrigir nossas faltas, corrigir nossos medos, superar determinadas dificuldades antes que chegue o nosso dia de estar ali, como eles estão, né,
desesperados e necessitados de assistência. O grupo precisa de afinidade de pensamentos e de propósitos. É muito importante que a gente compreenda isso. Um grupo de assistência aos desencarnados precisa ser um grupo muito homogêneo, isto é, de pessoas que pensam relativamente da mesma forma, que têm o mesmo amor por aquele trabalho e que é importante que não tenham pessoas que têm desavenças, porque o pensamento faz barulho do outro lado da vida. Se tiver 5 vibrando positivamente e um vibrando negativamente, esse um já atrapalha o trabalho, porque é como se os espíritos, os espíritos do outro lado da vida escutam o que ele está pensando, perturba o trabalho do outro lado da vida. Então, os médios que estão concentrados, o doutrinador que está concentrado, muito bem, estão concentrados, estão fazendo a tarefa dele, mas é muito importante que as pessoas que ficam aplicando o passe, que ficam na subcorrente, fiquem impressas. Fiquem, como diz o Eli Caldostudo, que não fique torcendo pelo obsessor, torça pelo doutrinador, né? Para que rezando, orando, para que o doutrinador tenha bom êxito naquela orientação que ele está dando. E o trabalho se desenvolve na assistência a espíritos, o grupo precisa de afinidade de pensamentos e de propósitos, homogeneidade de pensamentos para cumprir com esse tipo de assistência. A escolha do médico tem condições orgânicas de fazer esse tipo de trabalho. Por que ele fala orgânicas? Porque nós sabemos que a mediunidade é orgânica. Então, o médico precisa cuidar do seu organismo para que ele esteja em condições adequadas para esse tipo de assistência, tanto em termos de saúde, como em termos de controle dos desejos, controle dos impulsos, né? Por exemplo, se chega um espírito violento demais, se o médico não tem controle dos impulsos, ele vai querer esbravejar, ele dar lucro, fazer o que o espírito quer fazer, porque ele não tem o controle necessário. Então, ele diz que é necessário que a escolha do médico tenha condições orgânicas. Espíritos especialistas, como médicos e enfermeiros, são requisitados para assistência. Porque se o espírito está na doença, ele está desesperado, ele precisa de médico, ele precisa de enfermagem, e ele precisa de orientadores, e ele precisa, muitas vezes, até de magnetizadores do plano invisível, que contenha o desespero dele para que o médico não sofra tanto e o trabalho possa ser. Faz solicitação ao mentor da casa, no caso dos princípios. E se pede a autorização do médico que irá recebê-lo, como também aos seus guias. E os médicos são preparados em desdobramento para isso. Eu não sei se aqui é da mesma, você já teve a oportunidade de observar, mas nós temos um trabalho de assistência aos desencarnados há 20 anos lá na Cruz. E é comum que no dia que vai haver assistência às suicidas, eles tenham um número tão grande que se faz assistência só para eles. E isso é programado. Isso não é por acaso, é programado pela espiritualidade. Isto é quase impossível que no mesmo dia sejam assistidos suicidas e ao mesmo tempo sejam assistidos, por exemplo, obsessores que são violentos demais. E uma coisa iria perturbar a outra. Então a gente observa que no trabalho de assistência muitas vezes chega um dia em que é só assistência desencarnada, só assistência a suicidas. Outro dia que é assistência só a pessoas que estão relativamente desequilibradas mentalmente. E isso é programado. Podem observar que vocês vão ver que tem trabalhos direcionados, um dia de um jeito, outro dia de outro, nunca é do mesmo jeito, nunca é heterogêneo. Isso é planejado lá, não somos nós que planejamos. A nossa parte é dar passividade para que os espíritos superiores possam trabalhar por segurança e harmonia. Preparações. Como é que é feita a preparação para esses trabalhos? Horas antes, especialistas vêm fazer a magnetização do ambiente. Por isso é importante que a sala de desobsessão seja
ou a sala de assistência, como queira chamar, seja uma sala que haja pouco movimento, né, que seja reservada, relativamente reservada, não que seja proibido ter outros trabalhos. Lá na nossa casa, por exemplo, tem diálogo fraterno também, mas não é um trabalho que foge tanto, né, de assistência, então não prejudica demais. A casa é cercada por milicianos que instalam barreiras magnéticas. Muitas vezes, nesses trabalhos, a gente tem médicos videntes que veem soldados se postando para proteger a casa de invasão de espíritos que tentem prejudicar o trabalho. Apropriadas para a atividade a ser realizada, isto é, de conformidade com o trabalho que vai ser realizado naquele dia. Em seguida, a sala destinada à reunião foi impregnada por fluidos especialíssimos para atendimento aos necessitados. Os espíritos necessitados vêm em grupo, onde são orientados como se comportar no transcurso da atividade. Eu achei interessante tirar isso do livro dela, porque muitas vezes os espíritos dizem assim: eu queria dizer uma coisa a você, mas eles não deixam. Então, eles são selecionados, eles são preparados e eles são corridos. Eles são orientados para dizer até onde eles podem dizer e o que é que eles podem dizer. Porque alguns eles são bem violentos, né? E às vezes eles querem dizer coisas que não devem dizer. Eles são corridos. Então, uma escolta os conduzia. Eles não vêm sozinhos, eles não vêm a deriva. Vem uma equipe que os conduz. Uma comitiva de assistentes e instrutores os assistia. A casinha se expandia no âmbito espiritual como um anfiteatro com arquibancadas circulares. Isso também já foi visto várias vezes por médico dentro. A gente está numa mesa, mais ou menos 12 a 13 pessoas sentadas, e os médicos dentro dizem que de repente vê como se a casa fosse enorme. Como se houvesse, né, um anfiteatro. Olha a responsabilidade nossa. É grande. Paulo está sobre isso, nós somos cristianos por uma luta de cristianismo. Imagine que nós estamos trabalhando ali, achando que o nosso trabalho é simples, que o nosso trabalho não é complexo, a gente muito espontâneos, e por trás, às vezes, espíritos venerandos, espíritos especialistas, esperando o nosso concurso para que o trabalho ocorra com isso. Olha a nossa responsabilidade. É grande. Havia, segundo observa, havia uma primeira corrente produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, isto é, mentalizem a mesa, todos orando, uma corrente vibratória dos encarnados. Uma segunda, composta por entidades translúcidas, formosas, que era dos protetores dos médicos. Então, é como se ficassem nós encarnados, outra corrente dos espíritos que nos auxilia, isto é, nossos guias e os mentores, os trabalhos, né? E uma terceira corrente, super corrente, formada pelos dirigentes do hospital, de onde aqueles espíritos eram trazidos. É de uma complexidade muito grande. Por fim, uma legião de servos de Maria, que nós sabemos, está no livro Memória do Suicida, que Maria de Nazaré é responsável por um hospital que assiste suicidas, né? Então, um trabalho onde está havendo assistência a suicidas, é natural se ver enviadas, né, emissárias de Maria. Estão ali na proteção deles, conduzindo-os e acalmando, dando toda a assistência que eles precisam. Painéis fluídicos retratavam as cenas de passagens evangélicas à medida que o evangelho era lido. Isto é, à medida que o evangelho era lido, eles viam imagens e cenas de Jesus, para que eles se sensibilizassem, para que eles se acalmassem. E eu gostaria de passar para vocês uma cena que aconteceu ontem, nossa reunião mediúnica é na sexta-feira, e
que ontem nós estávamos numa assistência e estávamos doutrinando uma entidade e ele muito revoltado, dizendo que tinha que se vingar, que ele só se sentia saciado quando se vingasse daquela pessoa que ele queria se vingar. E nós começamos a conversar e de repente ele disse que estava vendo imagem e ele dizia, como dói ver essa imagem. E eu perguntei a ele, o que você está vendo, meu irmão? Ele disse, eu estou vendo João Paulo II perdoando o homem que o feriu, né? Naquela cena que nós vimos da televisão. E ele repetia, como é duro ver isso. E a partir daí nós conduzimos a nossa fala para dizer, veja, meu irmão, que espírito magnífico, que no ato em que ele é ferido, ele imediatamente perdoa aquele que o feriu. E foi isso que o sensibilizou para que a espiritualidade pudesse levá-lo. Nesse mesmo livro, Sueli Caldas Schubert explica que é como o ectoplasma dos médios presentes, que é formado uma espécie de tela, onde são projetadas essas imagens que auxiliam o espírito a se sensibilizar para ser assistido. Então, começa a assistência, vocês que trabalham com assistência espiritual, sabem como é isso é feito. O centro, segundo ela disse, recebe assistência espiritual antes, durante e depois da assistência. Então, nós, os trabalhadores, começamos a receber assistência 40 horas antes, pela aproximação das entidades. A entidade é trazida, ela é aproximada, para que a gente estabeleça a sintonia psíquica com a entidade, o médico vai receber, mas também está sendo assistido. Por mais que ele passe mal, por mais que essa presença lhe cause, às vezes, irritabilidade, mas ele está sendo assistido pelo seu guia. Ele é assistido durante o trabalho e ele é assistido depois que sai para casa do trabalho. E uma coisa importante, quem faz esse tipo de trabalho, quando sai do trabalho, vá para casa. Porque depois que a gente adormece de novo, eles vêm buscar a gente desdobrado durante o sono para que vá concluir trabalhos que foram iniciados lá. Então é importante que a gente não saia de lá e se demore demais da rua. Às vezes a gente sai para fazer um lanchinho, né? Mas imediatamente depois vai para casa e dorme. É importante, porque 2 horas, 3 horas depois, quando de madrugada, eles costumam ir nos resgatar. De novo, a gente vai para o centro para concluir tarefas que foram iniciadas. Estratégia, essa parte que o Sueli Caldas Schubert fala, é uma coisa que a gente está passando muito ultimamente. Ela fala dos obsessores do movimento espírita e fora dos obsessores daquelas pessoas que a gente assiste. É comum aos trabalhos de desobsessão a gente receber obsessores do movimento espírita. E eu achei importante colocar isso, porque a gente vem sofrendo ataques. Todas as casas espíritas vêm sofrendo ataques. Ela fala que haverá comunicação de espíritos que perseguem o movimento espírita. São céticos, ateus, materialistas, que perseguem o movimento porque dizem que o espiritismo atrapalha os seus interesses. E é verdade. Muitas vezes recebemos lá espíritos assim que dizem: vocês estão atrapalhando nossos trabalhos. São espíritos que é difícil a gente falar sobre isso para não chocar, para não assustar, mas existem muitos espíritos que eles se alimentam de nossas energias. Então, eles têm necessidade, porque às vezes estamos encarnados há muito tempo, e se o espírito ficar muito tempo do outro lado da vida, sem reencarnar, ele vai perdendo a tessitura, a homogeneidade da tessitura do seu perispírito. Então, ele precisa, às vezes, da energia do médium para se manter
organizado. Além disso, muitos deles que morrem ainda viciados, eles têm necessidade de se manter nesse mesmo vício que eles tinham e vão procurar médios, aspas, que possa satisfazer o vício dele. Eu espero que não tenha nenhum desses na casa espírita, mas eles, quando, por exemplo, eram viciados em bebida alcoólica, desencarnam, não tem lá a bebida que eles gostam, eles vão procurar uma pessoa que eles possam, se aproveitar dos vapores etílicos para manter o seu vício e, por incrível que pareça, eles chamam essas pessoas de como se aquela pessoa que ele dá o comando para beber e ela bebesse fosse o médico dele. Eu já escutei eles chamarem. Como é que eu posso deixar ele? Ele é o meu médico. É complicado, né? Esse tipo de coisa. Então, esses espíritos, o que é que acontece? Eles, quando a gente começa a pregar coisas diferentes do que eles acreditam, nós estamos pregando, por exemplo, a simplicidade, a humildade, a necessidade de servir, a necessidade de sermos uma família onde possamos nos amparar. Tudo isso que a gente prega, eles ficam profundamente irritados porque vai contra o que eles acreditam. Eles ainda estão apegados àquele primarismo do passado, onde o homem era o lobo do homem. Ainda é mais, vamos colocar no passado, no sentido de que, antigamente, nós podemos ver na história que os homens, as civilizações, viviam uma guerreando com a outra para tomar a riqueza da outra. Então, Roma invadia um povo para saquear as riquezas e levar aquele povo como escravo. E era assim no passado. E alguns deles estão há tanto tempo sem reencarnar, com a ilusão de que a Terra ainda volte a ser daquela forma que eles queriam que fosse, para que eles voltem a ter o poder que eles tinham no passado. E nós sabemos que o progresso não vai retroceder. Não há mais lugar para esse tipo de espírito na Terra, porque o mundo mudou, o mundo se transformou, a democracia se instalou e não há mais lugar para eles. Então eles ficam profundamente irritados. E eles passam a nos perseguir e muitas vezes eles dizem: vocês estão pregando tudo errado. Isso que vocês dizem é ilusão, é uma utopia, isso não existe, porque eles não acreditam na transformação da Terra. E nós é que temos essa missão, de tentar mudar o pensamento deles, tentar. E ela disse que são céticos e materialistas que estão a serviço do caos. Estão a serviço do caos. Eles gostam de plantar discórdia, de jogar um trabalhador contra o outro, intuir desconfianças, incitar pequenas discussões para que o centro não avance como os trabalhadores querem que avance. E a gente precisa se prevenir, se preparar na oração e na vigilância para que a gente não dê espaço para que eles façam isso. Provocam intrigas, dúvidas e atritos entre os trabalhadores com o objetivo de retardar a obra. Cristalizados em seus pontos de vista, visam atrapalhar o trabalho se utilizando de vários atores. E olha, eles fazem isso. E fazem com maestria. Fazem de tal forma que a gente não percebe que está sutilmente sendo conduzido para coisas que vai desunir, atrapalhar, prejudicar o trabalho da casa. Então, como é que eles fazem isso? Eles nos vigiam. Não pensem que eles vêm e agem ao acaso. Eles nos vigiam. Várias vezes eles dizem nos trabalhos: eu estou visitando a casa de todos vocês. Vigiando para ver qual é o nosso ponto fraco. Aí, em um é a agressividade, em outro é a sexualidade, em outro é o gosto pela intriga, em outro é o gosto pelo álcool, pelo cigarro, seja lá o que for.
E aí ele começa a nos perturbar para que a gente caia naquela tendência que nós já temos. Eles nunca vão incluir a gente em algo que a gente não tem. Daí a necessidade de nossa transformação moral. É muito importante que o trabalhador da casa espírita se conscientize, tem que fazer a sua transformação moral. Porque ele vem nos tentar, e se a gente se firmar no propósito de dizer não faço, não escuto, nós vamos crescer. Mas se a gente ceder, aí fica mais fácil para eles, né, nos tirar da casa espírita. Ontem no diálogo fraterno, nós recebemos uma pessoa que estava com uma monoideia. O Espírito dele, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Eu disse, olha, André Luiz disse que toda vida que você estiver com a monoideia, desconfie. Desconfie da monoideia. A nossa mente não foi feita para ficar rodando, né? Circulando com um pensamento só e constante e insistente. A nossa mente, como diz André Luiz, é um fluxo, como um rio que corre. Quando a gente começa a pensar uma coisa só, desconfia. É uma tentativa deles de nos envolver num processo obsessivo. Então, a oração e a vigilância que Jesus nos recomendou é importante. E, por fim, ela vai falar dos cismas que acontecerão, que foram previstos por Allan Kardec, que diz que esses cismas seriam naturais frente às dificuldades que nós enfrentaríamos. Nós, os espíritas, enfrentaríamos diversas dificuldades, porque chegaria o tempo em que haveria esse cisma. Ora, isso não foi planejado, foi apenas previsto, porque nós somos seres humanos. E ser humano é complexo. Não tem um ser humano que seja semelhante ao outro. É como as impressões digitais, né? E todo mundo é diferente, porque todos nós somos diferentes. Então é natural que numa casa onde tem várias pessoas com personalidades diferentes, com tendências diferentes, com maneiras de pensar diferentes, é natural que haja divergências. O importante é que essas divergências sejam conversadas, sintetizadas, para que aconteça o crescimento da casa. Por exemplo, Robertine quer fazer de um jeito, aí outra pessoa chega e diz, Robertine, desse jeito, acho que não vai dar certo, porque poderia acontecer isso e isso, era melhor que fosse assim e assim. Se Robertine é flexível, Robertine escuta o que a pessoa diz e diz, talvez você tenha razão. Vamos pensar como seria melhor. Mas se for com uma pessoa que é inflexível, isto é, apegada aos próprios pontos de vista, e numa discussão acha que está vendo uma queda de braço, onde é o meu poder contra o seu poder, aí complica, né? Porque não está mais em jogo o que é melhor para a casa, mas está em jogo quem ganha e quem perde na discussão. Então, é natural que exista pontos de vista diferentes, maneira diferente de ver as tarefas, de conduzir as tarefas. Por que é que então ocorrem os cismas? Isto é, muitas e muitas casas estão caminhando, que é uma maravilha, os trabalhadores unidos, trabalhando, de repente ocorre uma confusão, uma discussão tão grande, que acontece uma rachadura, aí um grupo abre outra casa, e como disse Peixinho, brigai e multiplicai-vos, né? Peixinho disse, brigai e multiplicai-vos, porque de cada briga dessa surge outros centros. É natural Kardec tenha previsto isso, porque ele conhecia a natureza humana. Ele sabia que existem pessoas e pessoas, de todas as formas. Então, é importante que surjam outras casas, mas que não seja dessa forma, que a gente possa conversar, que a gente possa se unir, que a gente possa combinar. Por exemplo,
vai vir palestrante, muitas vezes nós nos unimos, né? Ele vai vir, então que tal também para a sua casa, mas não dizer, vem e é só para a minha casa, e a minha casa é privilegiada de estar recebendo. Isso não une, isso divide, né? Então, são dificuldades também, nossas também, do homem velho, que luta, dificultando a chegada do homem novo. Todas essas coisas acontecem para que a gente se observe, a gente perceba quais são os nossos defeitos, quais os nossos defeitos que prejudicam a casa, para que a gente possa se transformar. Renunciar a esses defeitos para que Jesus caminhe conosco, nos transformando e engrandecendo a casa dos irmãos. Enfim, fala da proteção dos espíritos superiores, os que nos protegeriam, antevindo dificuldades e nos protegendo. Olha só o que ela diz. Quando acontece uma dificuldade, os espíritos já viram antes que aquela dificuldade ia ocorrer. Muitas vezes nos avisa através de mensagens psicografadas. Orem, vigiem, pode acontecer isso, mas eles não são diretos. Porque eles são superiores, e porque são superiores, são elegantes, são discretos, né? E eles não querem interferir no nosso livre-arbítrio. Então eles mandam mensagens, nos avisando que pode haver confusão, que pode haver cisma, e muitas vezes a gente não escuta, às vezes até diz que aquela mensagem não foi de protetor, foi de algum obsessor, e assim, quando a confusão vem, a gente é pego de surpresa, aspas, quando nunca é. Então nós queremos encerrar nossa fala do tempo que Robertinho nos deu já assim, recordando a proteção que os espíritos bons nos dão em todos os momentos de nossas tarefas. Que espíritos são esses que nos protegem? Qual é a falange que a espiritualidade fala que está por trás de nós, dessas tarefas que nós fazemos? Em cada tarefa que nós abraçamos, é natural que ali exista, como nós escrevemos ao longo da fala do radical do Chico. É natural que ali tenha nossos guias. Cada um de nós tem um guia. Então, se tem 17 pessoas, mais de 17 guias. Fora isso, nós temos os mentores da casa. E quando nós falamos os mentores da casa, é porque tem um mentor que é responsável por aquela casa, mas também tem outros mentores que são responsáveis pelas tarefas de determinados trabalhos. Porque no plano espiritual existem também especialistas. Então, espíritos que são especialistas em passes magnéticos, médicos que são especialistas em dar orientação sobre medicação, mas também existem padres, né, que às vezes vêm para confortar, para consolar. Então, é uma multidão de espíritos que está ali na tarefa, nos intuindo e nos auxiliando. Fora isso, é natural, é normal que existam espíritos que estão guardando as barreiras magnéticas da casa. Porque é formada uma corrente de barreiras magnéticas protetoras para impedir a invasão de espíritos que não querem que o trabalho ocorra. Essa barreira protetora, ela é inviolável? Não. Os espíritos se esforçam para formar uma barreira magnética protetora. Mas se tiver um médium desequilibrado, que entre na casa com maus pensamentos, ou seja, de que maneira for desequilíbrio, ele vai trazer entidades que, entrando com ele, é como se ele desse a permissão para aquele espírito entrar. E a própria espiritualidade, eu li isso no livro da Luiz, às vezes ele pedia e diz, eu estou com ele é meu amigo. Então é necessária a preparação para um trabalho dessa natureza, é necessário que a gente se
prepare antes de ir para o trabalho em casa, ou então no caminho a gente vai indo para o trabalho e já ir orando. É tão normal, é tão comum que a gente chegue na casa espírita e a gente vai encontrando as pessoas e naquela alegria a gente vá falando e se abraçando, né? É normal. Não é isso que nós estamos dizendo, que entrar todo mundo dentro da casa está seguro. Não estamos nos referindo a isso. Estamos nos referindo que a conversa seja amigável, seja alegre e seja equilibrada, para não desequilibrar aquele trabalho que a espiritualidade fez 40 horas antes de magnetização do ambiente. Então é muito importante. E fora tudo isso, nós temos Jesus conosco. Jesus está conosco em tudo o que nós fazemos. E a gente não pode esquecer dessa proteção. Muitas vezes nós vemos médicos amedrontados diante das ameaças dos espíritos, diante de espíritos que são violentos. Não precisa. Deus, Jesus está no meio. O trabalho não é nosso. Nós somos apenas os facilitadores. Os trabalhadores são eles. É a equipe espiritual e o trabalho não é nosso. O trabalho é de Jesus. É a Jesus que nós vamos dar conta do que fazemos. É aos nossos dias que nós vamos dar conta do que fazemos. Eu fui ao Congresso Espírita da Paraíba e um irmão falou assim, em uma das palestras: tem gente que tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Porque nós vamos chegar lá como estamos aqui. Então, com que cara nós vamos olhar para os nossos mentores, né? Para o nosso dia, se a gente não cumpriu com aquela tarefa da forma como eles esperavam. Eles não esperam de nós perfeição, não é isso. Eles não esperam de nós perfeição. Lembremos que no Evangelho segundo o Espiritismo tem verdade disso. Conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende em domar as suas más inclinações. Então, eles não esperam de nós perfeição. Eles esperam que a gente se transforme dentro daquele quadro de possibilidades nossas. Eles não querem que a gente chegue lá do outro lado da vida e São Francisco de Assis. Mas se no passado eu fui muito ruim e agora eu já não sou tão ruim, houve progresso. Houve progresso. Então, é a nossa transformação moral lenta e gradual, através do estudo e da prática daquilo que nós estudamos dentro da casa, juntamente com a nossa confiança, com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus, que nós vamos cumprir com aquilo que eles esperam de nós e fazer com que essa nossa vida valha a pena, fazer com que a gente chegue do outro lado da vida dizendo: talvez eu não seja um concretista, como falou a Luiz, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer. Muito obrigada pela presença.